Bom, vamos analisar aqui como foi construída as janelas aqui então do módulo Cadastros Base, tá? Esse padrão ele vai ser utilizado praticamente em todos os módulos do projeto T2TI ERP 2.0, tá? Então vamos aqui analisar inicialmente uma janela mais simples, tá? Por exemplo aqui o cadastro de banco, ok? Bom, então para cada janela, né, o padrão aqui então para cada janela que nós construirmos é ter uma janela de grid, tá? Uma tela de grid e uma tela de detalhe, ok? Na tela de grid nós teremos uma grid onde serão listados os registros do banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui na tela aqui na classe banco grid, eu tenho a listagem dos bancos que estão cadastrados no sistema, ok? Então aqui, por exemplo, eu estou listando o código do banco, o nome, a URL, tá? Essa grid, ela vai estar vinculada ao seu respectivo VO, tá? Então no caso aqui, ela está vinculada ao VO com.t2ti erp.cadastros.java.banco.vo, ok? E aqui nós temos os atributos desse VO, tá? Então, por exemplo, aqui a coluna código, nós definimos aqui o nome do atributo, que no caso é código, tá? Nós temos aqui também a coluna nome e o nome do atributo dessa coluna é o nome, ok? E assim por diante. Então, nós teremos esse padrão. Teremos aqui uma grid, onde nós iremos fazer um vínculo com o respectivo VO, né, no caso dos registros no banco de dados que serão listados nessa grid, e colocaremos aqui os atributos que serão mostrados nessa grid, tá? Logo aqui acima nós teremos aqui alguns botões, no caso aqui um botão onde o usuário vai poder inserir um novo registro, um botão de delete, tá? Onde o usuário vai poder apagar, né, excluir um registro aqui que estiver selecionado, um botão de reload e também uma barra de navegação, tá? Todos esses botões aqui, eles estão vinculados a essa grid, ok? No código-fonte dessa classe, no construtor, nós iremos receber aqui como parâmetro o controller, no caso, o controller da grid, ok? Então, será recebido esse controller como parâmetro do construtor e no próprio construtor iremos definir aqui o controller da grid control e também o grid data locator da grid control, que no caso é o mesmo objeto ali, o mesmo controller, tá? Então nós temos aqui o controller da grid, ok? No controller da grid nós teremos aí métodos padrões também, ok? No construtor desse controller nós iremos instanciar a tela, ou seja, aqui no caso nós estamos instanciando o banco grid, tá? Esse banco grid controller ele está sendo instanciado lá na classe fachada, tá? A classe que nós vimos anteriormente. Então, o usuário vai selecionar a função e o sistema vai instanciar o controller, no caso aqui o banco grid controller, que vai automaticamente instanciar aqui também a classe banco grid e adicionar essa classe banco grid à classe MD Frame, tá? No caso é a tela principal do sistema, uma das telas lá do OpenSwing, ok? Nós teremos aqui também alguns métodos padrões nesse controller, tá? Esse controller ele vai herdar aqui de grid controller e implementar a interface grid data locator, tá? Temos aqui o método load data, que recebe aqui alguns objetos como parâmetro, tá? Esse método load data é a implementação aqui do grid data locator, ok? Se eu não me engano, é a implementação do grid data locator, tá? É isso mesmo, tá? Então aqui no método load data nós temos a implementação aqui de um dos métodos do grid data locator. Ok? Nesse método load data, nós iremos aqui definir um parâmetro, tá? No caso, o parâmetro é a ação, ou seja, qual ação será executada pelo servidor, ok? Nós iremos ver a classe lá do servidor que executa a ação posteriormente. Então, nós iremos definir aqui, por exemplo, que a ação a ser executada pelo servidor é uma ação de load, tá?
Então nós definimos isso através de um parâmetro e logo depois fazemos, realizamos a requisição para o servidor através aqui do método getData da classe clientUtils, tá? Então nós passamos aqui o nome da ação como parâmetro, no caso lá o nome dessa ação foi definido aqui no construtor dessa classe, que no caso é a banco grid action, ok? E os outros parâmetros que nós passamos, no caso aqui é um grid params, ok? Com todos esses objetos aí sendo informados como parâmetros, tá? Temos aqui também o método beforeInsertGrid, que no caso aqui antes, quando o usuário for inserir, clicar nesse botão de insert, antes de mudar essa grid para o modo de inserção, o que vai ser realizado? Ele vai instanciar aqui o banco detalhe controller, tá? Passando como parâmetro aqui a grid que está sendo visualizada no momento, ok? E vai retornar falso. Isso significa que esta grid ela não vai entrar no modo de insert. Então ele vai abrir uma outra janela, que no caso é a janela de detalhe, para que o usuário informe os dados para um novo registro nessa outra tela, ok? Temos aqui também a definição do método DoubleClick, ok? Esses métodos aqui são métodos do grid controller, tá? Nós estamos aqui sobrescrevendo esses métodos, ok? Esse método do DoubleClick, ele recebe aqui alguns parâmetros, tá? Quando o usuário, então, der um duplo clique em algum registro aqui da grid, nós também iremos aqui instanciar o banco detalhe controller, ou seja, nós iremos abrir a tela de detalhe para que o usuário possa visualizar os detalhes do registro selecionado, que no caso aqui é um banco VO, ok? E teremos aqui também o método delete records, tá? Esse método também é sobrescrito aqui da classe grid controller, ok? Então nós definimos aqui alguns parâmetros, no caso aqui definimos o parâmetro ação, que será no caso uma ação de delete, ok? O outro parâmetro que nós iremos definir aqui, no caso, serão os objetos a serem excluídos, tá? Que são recebidos aqui pelo parâmetro desse método deleteRecords. Logo depois nós criamos aqui um objeto da classe gridParams e realizamos então uma requisição para o servidor através aqui do método getData, passando como parâmetro a ação do servidor, tá? Que é a mesma que foi definida aqui no método load. Então a mesma action lá no servidor vai ser executada. E também os parâmetros aqui, no caso, esses parâmetros que foram definidos anteriormente. Aí, nesse caso, o servidor vai proceder com a exclusão dos registros que foram selecionados, ok? Bom, nós temos aqui também a tela de detalhe, no caso, o banco detalhe, onde o usuário vai informar os detalhes do banco, no caso, os dados do banco aqui, por exemplo. Então, nós temos aqui os atributos. Nessa tabela banco nós temos apenas 3 campos, que é o código, nome e a URL. E aqui nós teremos aqui um form, tá? Nesse caso aqui o form ele também vai estar vinculado ao VO banco VO, ok? No caso é o mesmo VO que a grid da tela de grid estava vinculada, e aqui nós teremos outros três botões. Um botão de edit, um botão de reload e um botão save, tá? Esses 3 botões estarão vinculados a esse form. Ok? E para cada form que nós tivermos aqui nas telas, nós teremos aqui também definido a função, aliás, o atributo FunctionID, ok? Através desse atributo, que vai ser possível realizar os procedimentos de autorização das funções e também das autorizações de botões, tá? Nós já vimos essa classe aí que realiza essa autorização de botões e também a autorização de funções anteriormente, ok? Nós temos aqui também o controller dessa classe, que é o banco detalhe controller. Antes vamos aqui visualizar o código fonte dessa tela, onde nós temos aqui o construtor que recebe como parâmetro o controller dessa tela, que no caso é o banco detalhe controller, tá? Onde nós iremos aqui setar o form controller do form que está vinculado a este VO, ok? E aqui no banco detalhe controller nós teremos aqui alguns métodos padrões também, ok? Bom, então aqui no construtor dessa classe, inicialmente nós iremos receber aqui o banco grid como parâmetro e uma string pk,
tá? Essa string aqui, ela vai representar o ID do banco que está selecionado no momento, tá? Então esse valor aqui também pode ser passado um valor nulo. Quando o valor dessa string PK for igual a nulo, significa que o usuário está inserindo um novo registro, ok? Então vamos definir os atributos aqui inicialmente, no caso o banco grid. Vamos pegar aqui o valor de PK. A ação do servidor será agora banco detalhe action, tá? Vamos instanciar a tela banco detalhe, definir algum dos seus atributos e adicioná-la aqui à tela principal do sistema, que no caso é o MD Frame, que é uma das telas aí utilizadas, é uma das classes utilizadas pelo OpenSwing, ok? Logo depois é feita uma verificação. Se esse atributo PK passado aqui como parâmetro for diferente de nulo, significa que o usuário está acessando um registro já existente, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o form dessa tela banco detalhe, tá? Que no caso é este form aqui, onde é o form que contém aqui os campos, os atributos desse VO, e vou mudar, né? Eu vou alterar aqui o modo dele para somente leitura e chamar o método reload desse form para carregar os dados desse objeto. Caso contrário, se essa string aqui for passada como parâmetro tiver um valor nulo, significa que o usuário está querendo inserir um novo registro. Então vou mudar aqui o modo, vou alterar o modo do form 1 para o modo de insert, ok? Bom, então continuando aqui, nós temos o método loadData. Esse método loadData vai chamar aqui o método getData da classe clientUtils, que vai realizar então uma requisição para o servidor, tá? Onde vai ser passado aqui como parâmetro o nome da ação do servidor, que no caso é o banco detalhe action, tá? E alguns parâmetros. No caso aqui, o primeiro parâmetro que será enviado é a ação que será executada no momento. No caso, é uma ação de load, ok? Então lá no servidor, lá no lado do servidor, nessa action no servidor, será verificado qual ação será executada e realizar os devidos procedimentos, ok? E é passado aqui também como parâmetro a string PK, que representa o ID, né, do objeto que está sendo carregado no momento, ok? O método insertRecord chama aqui, realiza aqui também uma requisição para o servidor, no caso para a mesma ação, para a mesma action, passando aqui como parâmetro agora a ação de insert e o objeto que será inserido. Após inserir um novo registro com sucesso, será executado aqui o método afterInsertData, ok? Lembrando que todos esses métodos aqui, eles são sobrescritas aqui do form controller, tá? Que também é uma classe do OpenSwing. Então, depois de inserir um registro com sucesso, ele vai recarregar os dados lá da grid, ok? Então ele vai recarregar os dados da grid e mostrar aqui uma mensagem para o usuário informando que os dados foram salvos com sucesso, ok? O método updateRecord, ele é praticamente igual aqui ao insertRecord. A diferença que nós temos aqui é que é passado o parâmetro update, o objeto antes da alteração e o objeto após a alteração. Okay? Então vai ser realizada uma requisição para o servidor vai realizar a alteração desse objeto e retornar com o resultado. Após alterar esses dados com sucesso, vai ser chamado aqui então o método afterEditData. Okay? Então novamente nós vamos recarregar os dados lá da grid, okay? E emitir uma mensagem para o usuário informando que os dados foram alterados com sucesso. Ok? Bom, então essa aqui é a forma padrão de desenvolvimento aqui das telas aqui do módulo cadastro, tá? Também será utilizado também esse mesmo padrão para todos os outros módulos do projeto T2TI ERP. No próximo vídeo nós iremos ver como foi desenvolvido as telas, né? No caso as telas não, as actions lá que fazem parte da aplicação no lado servidor.